Se cresceste nos anos 2000, este vídeo vai desbloquear memórias que nem te lembravas que tinhas. Eu sou o Gonçalo e hoje acordei muito nostálgico e comecei a pensar, quando é que eu parei de ser criança? Quando eu deixei de brincar com brinquedos, quando parei de jogar a bola na rua com os meus amigos ou quando parei de ver bonecos. Lembras-te quando eras criança e chegavas da escola, comias um bulical e ias ver os teus bonecos favoritos? E aquele sábado de manhã, quando saías da cama e ias comer o Nestum e ficavas a manhã toda a ver desenhos animados? Não havia Netflix, não havia YouTube e se perdesses um episódio, boa sorte, porque não dava para voltar atrás, então ou perguntavas na escola o que é que aconteceu ou tinhas que superar isso. Foi por essa nostalgia que eu decidi criar o meu top de desenhos animados e hoje vou partilhar contigo os mais icónicos da altura e os que me marcaram mais. Então, sem mais demoras, vamos viajar no tempo. Abra um astronauti, com a buzina a tocar. Noddy! Tu também vias o Noddy, certo? Eu adorava o Noddy, era o taxista mais fofo que eu já vi. Tinha também o Sonso e o Mafarrico, sempre a tentar fazer alguma coisa de errado. E era aqueles desenhos por infância, não havia maldade, não havia nada de polémico. Era só o Noddy e as suas aventuras, e eu era muito fã do Noddy. Shin-Chan. O Shin-Chan era tudo menos para crianças. Quanto mais eu via, mais eu percebia que era para adultos, mais eu percebia que havia ali alguma coisa estranha, mas eu era muito viciado no Shin-Chan. E para tu entenderes porque é que o Shin-Chan não era para crianças, vê isto. Olha, como te portaste bem, mostra-te o pirilau. Simplesmente icónico. Shin-Chan é um ícone até hoje. Não há nada assim debaixo do mar. SpongeBob. O SpongeBob não era dos meus desenhos favoritos. Eu gostava, mas não está no top 10. Mas ainda assim eu tinha muitos amigos que viam a toda a hora e até hoje há pessoas que veem. Então o SpongeBob é um clássico. Hakuna Matata é tão fácil dizer. Hakuna Matata, Timão e Pumba. Hakuna Matata era muito bom. Timão e Pumba também era um clássico. Eu obviamente já vi o filme do Rei Leão e quando eles começaram com a série no Disney Channel, acho que era no Disney Channel, eu via sempre, até hoje eu digo Hakuna Matata, ou eu penso, basicamente foi uma série que me ensinou muito sobre filosofia, sobre pensar nos problemas ou não pensar nos problemas e mesmo em criança eu já gostava muito dessa mensagem, apesar de não perceber literalmente metade das coisas. O Timão e Pumba era das séries que eu mais via, especialmente sábados de manhã. Tartarugas Ninja, eu acho que também dava de manhã na SIC, se não me engano, e era muito bom. Gostava muito do Miguel Ângelo, que era o mais engraçado, que fazia lá as piadas das 4 Tartarugas Ninja. E na escola pode ser que alguém tentasse imitar e começar a fazer uma arte marcial que não era nada, mas isso são pormenores. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Doraemon era muito bom. Eu esqueço-me sempre que ele era um robô em vez de um gato. Mas o Doraemon tinha tudo e mais alguma coisa, tinha aquelas invenções todas. Cada semana eu ficava desejoso de ver o que é que vai acontecer com o Nobita. Acho que na altura dava no canal Panda e eu adorava ver o Nobita, o Doraemon, todos a fugir do gigante. E é estranho porque eu sei que a música era sempre em espanhol. Tú siempre ganas, Doraemon. Eu ouvia aquilo tanto que no final já aprendi. Não falava nada de espanhol, mas ainda assim conseguia seguir sempre o Doraemon. Interrompemos este programa para emitir Coragem, o Cão Covarde. Esta aqui eu pensei muito se eu punha ou não. Era uma série muito boa, Coragem, o Cão Covarde, mas sinceramente eu tinha medo. E tu de certeza que te lembras de algum episódio em que tiveste medo desta série. Admito. Esta é daquelas séries que eu me lembro de ter uns flashbacks esquisitos com coisas muito assustadoras que aconteciam lá. E acho que era muito criança quando eu via, então não devia ver. Mas é uma série que me marcou pela positiva ou pela negativa. O recreio era muito bom, só a música já era épica, cada vez que eu ouvia Tum Tum já ficava todo contente de ver essa série e era muito engraçado porque eram só crianças como eu na altura a brincar e fazer coisas parvas no recreio, mas tinham toda uma organização, tinham toda uma comunicação entre eles que eu gostava muito de ver e foi um desenho animado que me marcou muito. Os Simpsons são muito antigos, eu já via em criança. Aquele desenho animado que também é um bocado inocente e eu gostava muito de ver por tudo o que o Homer ia fazer, o que é que ia acontecer com o Bart. Na altura eu identificava mais com o Bart por ser novo. Os Simpsons sempre foram uma série que me marcou muito e também ajudou já com o inglês, porque eu via sempre com as legendas em português. Então fui-me habituando a ver coisas em inglês com os Simpsons. Beyblade era épico, eu adorava o Beyblade porque eu não via só a série, mas depois eu comprava também os Beyblades, lá os peões, ficava ali a jogar sozinho, porque a minha irmã não gostava de jogar com isso,
e eu adorava ver a série dos Beyblades. Depois eu comprei alguns Beyblades e ainda comprei o jogo para a PlayStation 1 na altura, então eu era muito fã dos Beyblades. Sou miúda pra lutar. A Kim Possible era épico, sinceramente eu adorava ver a Kim Possible, ela e o Ron e o Rufus, o rato careca. Ela era muito fixe, uma espiã, conseguia fazer tudo e lutava. É de certeza dos meus desenhos animados favoritos da Disney Channel na altura. Era muito bom, eu gostava muito de ver a Kim Possible. 104 dias que fazem as férias, a escola acaba com elas. O Phineas e Ferb também foram dos meus desenhos animados favoritos. Já era um bocado mais velho, acho, nessa altura, mas era muito bom. Cada vez que o episódio começava, estavam de férias e não tinham nada para fazer. Depois começavam a arranjar uma ideia, depois desenvolviam uma coisa gigante e a irmã, a Candace, estava sempre a tentar apanhá-lo. Era muito bom, eu gostava muito da criatividade que eles tinham em construir coisas gigantes e no final voltava tudo à estaca zero. De novo com o Disney Channel, o Stitch era das minhas séries favoritas. Eu adorava o Stitch, que destruía tudo e estava sempre a tentar arranjar confusões e coisas doidas. Acho que me identificava com ele na altura e ele sempre a ajudar, a ser a responsável. Também era na praia, tinha sempre a coisa do surf, do Havaí. Eu gostava muito de ver o Lilo e Stitch. Eu aposto que não te lembras desta. Esta aqui não era tão famosa como as outras, mas eu gostava muito de ver. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. Também era da Disney Channel, Dave o Bárbaro. Dave o Bárbaro era épico porque ele era muito forte e muito valente, mas era muito parvo, eu não sabia fazer nada, ele era muito totó. Depois tinha a irmã que não era macaca. E o tio dele, que eu lembro-me até hoje no episódio que ele era feiticeiro, e ele fez uma piada seca que era sobre o que é que um feiticeiro diz ao outro, não devia ter feito isso. E até hoje eu tenho esta piada na cabeça, ocupa espaço, eu não sei porque é que está lá, nunca a digo, sem ser agora, mas é uma piada que ficou muito na minha cabeça porque era uma série muito parva e muito aleatória, que é o que eu gosto de ver. Eu quero ser mais que perfeito, maior do que a imaginação. Não matem, eu sei, o Pokémon não está no top 5, mas não é que eu tenho nada contra Pokémon, eu gostava muito, eu via a série, eu jogava no Game Boy, eu jogava as cartas de Pokémon, mas depois a partir de um tempo tornou-se um bocado repetitivo e eu deixei de acompanhar, mas era uma série muito épica e definitivamente uma das melhores partes da minha infância, que eu me lembro. E agora, como a lista já está muito grande e não cabiam mais, vou só deixar-te aqui algumas menções honrosas, uns desenhos animados que eu gostava muito de ver, mas não entraram para o top. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou Ruka. Ruka, o Ruka é um clássico, não é Calilu, é Ruka, não sei onde é que foram inventar esse nome, em Portugal ele é Ruka e está muito bem assim. O Ruka fazia lembrar um bocado o Noddy, eu gostava muito de ver porque era muito inocente e era uma série muito bonita sobre família e sobre uma criança a crescer. Os Padrinhos Mágicos também era muito bom, eu gostava que tinham sempre o poder de inventar qualquer coisa e eu podia pedir o que quisessem. Depois os dois acabavam sempre por ajudar o menino, eu gostava muito de ver os Padrinhos Mágicos também. Dora a Exploradora, não é aventureira, é a exploradora. Estes desenhos também eram muito bons, conseguias saber o que é que era o macaco, porque ela dizia 3 vezes macaco, perguntava-te onde é que estavam as coisas no ecrã e tu apontavas ou tu respondias. Era muito engraçado ver também a Dora a Exploradora em criança. Os Power Rangers, eu gostava muito dos Power Rangers, mas a verdade é que não era desenho animado, ou seja, era desenho animado, mas era live action, então era com pessoas, porque se fosse só a versão animada eu acho que era muito mais divertido, mas eu lembro-me bem de passar muitas manhãs a ver Power Rangers e eu gostava, era bem divertido também. E assim nasceram as Powerpuff, usando os seus superpoderes, a Blossom. E as Powerpuff Girls, que não são as meninas super poderosas, ou as meninas poderosas no Brasil, são as Powerpuff Girls. Também era muito bom porque elas lutavam contra o crime, tinham sempre uma ética muito grande e tinham uns problemas muito interessantes. Eu gostava de ver porque ensinava muita coisa boa, tal como o resto dos desenhos animados. Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Também era muito bom, eu adorava ver o Yu-Gi-Oh! Tinha as cartas também eu jogava Yu-Gi-Oh! Na escola, apesar de não ser muita gente tinha as cartas. Era muito bom porque tinha aquela coisa toda da fantasia, dos monstros se tornarem realidade, mas depois era só um jogo. Eu adorava ver o Yu-Gi-Oh! E ver as técnicas e as criaturas todas, era uma série muito boa.
Se gostaste do vídeo até agora, não te esqueças de pôr like e subscrever. Se este vídeo chegar aos 100 likes, eu vou fazer parte 2 e vou falar de outros desenhos animados e outras séries da minha infância, porque enquanto estava a fazer pesquisa lembrei-me de muitas outras séries, entretanto ficou muito grande, por isso já sabes, se quiseres a parte 2, escreve aí nos comentários. Chegámos ao top 5 e estes sim são os que marcaram mesmo a minha infância. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere. South Park. Esta é tipo o Shin-Chan, não era para crianças de todo. O South Park sempre foi uma coisa mais para adultos do que para crianças, mas eu via, acho que não era na RTP2, foi há muito tempo, mas era na RTP2. Eu vi uma vez sem querer e fiquei muito viciado naquilo. Não percebia metade dos conceitos, percebia as legendas em português, mas os conceitos e as piadas passavam por cima, porque obviamente eram muito avançadas e bem mais polémicas do que uma criança está à espera. Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Mas eu sempre gostei muito do South Park e ainda hoje eu vejo South Park como adulto. Dragon Ball Z. Só a música do Dragon Ball GT Guerreiro já bate tudo. GT, Dragon Ball GT Guerreiro, herói, serás sempre o primeiro. Ficou no número 4, mas podia perfeitamente ter ficado no número 2. Eu adorava o Dragon Ball pela criatividade que eles tinham. Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Água fria da Ribeira. Muito obrigado aos dubladores do Dragon Ball, sinceramente eram super criativos e engraçados. E ainda hoje eu vejo coisas no TikTok sobre eles. Oliver, Benji, são os magos da bola. Benji, Oliver, vão fazer escola. O Oliver e Benji foi o principal culpado de eu começar a jogar futebol mais do que devia. Foi a principal razão de eu acreditar que podia ter sido jogador de futebol profissional. Só não fui por causa do joelho, claramente. Mas é uma coisa que me inspirava muito. Eu adorava vê-los a correr centenas de quilómetros num campo de futebol. Os remates super fortes e que partiam as coisas. Era super criativo. Eu adorava o Tsubasa, adorava o Mark Landers também, que era o mau, mas era muito forte. O Oliver e Benji definitivamente marcou a minha infância. Nas arenas, Hércules, o gladiador das histórias vivas. Hércules. Em número 2, Hércules. O Hércules é o meu filme de animação favorito, de longe. Então, quando eu descobri que havia a série do Hércules, que passava também no Disney Channel, eu fiquei muito feliz. Eu estava sempre a ver o Hércules. Ele era destinado para grandes coisas, mas nunca conseguia fazer nada bem. Tinha aquela coisa de ser desajeitado, mas depois era muito forte. Eu sempre adorei o Hércules. Sempre foi dos meus desenhos animados favoritos. E até hoje, como adulto, de vez em quando eu gosto de pôr o filme do Hércules e lembrar-me da minha infância. São momentos muito bons e eu adorava esta série. Os Digimon. Surpresa! Digimon. Digimon tinha que ser o número 1. Eu podia passar horas a falar do Digimon. Literalmente é a minha série favorita. Desde criança, quando eu vi o Digimundo, as crianças escolhidas, aquelas coisas complexas. Digimon é melhor que Pokémon, podemos pelo menos só concordar com isso. Assim, umas camadas muito mais acima. Tinha muito conflito. Os Digimons falavam, não diziam só pica-pica. Era muito mais complexo. Eu também gostava de Pokémon, mas Digimon tinha outra mensagem. Admito que eu gostei mais das primeiras 3 temporadas. Depois daí eu deixei de ver. Mas eu adorava, eu jogava também às cartas. Tinha o Digimon World 2003 para a PlayStation 1, que foi a minha prenda favorita até hoje, e já recebia 5, mas até hoje aquela prenda foi a que eu mais gostei, por isso sou muito obrigado à minha tia. Digimon falava do mundo digital, falava das coisas digitais, falava da amizade. Para mim, a minha série favorita de sempre, mesmo depois disto ter acontecido. Agumon dizia vui para Também não sei o que aconteceu com o derrame cerebralmon do Greymon, mas essa série era perfeita. O Gabumon era o meu favorito e o Matt. Depois ia para o Garurumon. Enfim, só para vocês perceberem, eu gostava muito dessa série. Até hoje eu gosto. Até hoje tenho jogos para a PlayStation do Digimon. Às vezes tento comprar merchandising também e fico um bocado frustrado porque o Pokémon é infinitas vezes mais popular. Então nunca dá para encontrar nada do Digimon. Mas é a vida. Como gostamos de dizer também sobre nós, somos poucos mas bons. E se vocês estiverem interessados em saber mais sobre desenhos animados, se quiserem encontrar os desenhos animados favoritos, não se lembram do nome ou não sabem onde ver, eu recomendo muito este site que eu pus nos comentários só sobre desenhos animados. Eu consegui encontrar muita coisa lá graças a eles. Tem toda uma biblioteca dos desenhos animados, em que canal é que estava. Fizeram um trabalho excelente, muito obrigado pela ajuda. E agora tenho que ir embora porque já deu a música dos patinhos. O quê? Qual é a música dos patinhos? Ainda bem que perguntaste. Todos os patinhos acabam de brincar, os pijamas vão vestir e os dentes vão lavar, os pijamas vão vestir e os dentes vão lavar.
a hora, é hora de ir dormir, é hora de ir dormir. Mas ainda há tempo para uma história ouvir.